Olá, hoje eu vou falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças com ausência de micro-organismos, então não são parasitárias nem infecciosas, portanto não são transmissíveis. Ela acontece de forma lenta e progressiva, podendo durar para a vida toda. Não são assintomáticas. Quando os sintomas aparecem, é porque a doença já está evoluída. A primeira causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. Então, eu vou falar sobre algumas doenças para vocês, para a gente estar prevenindo ou controlando e evitar o risco de vida do paciente. Então, primeiro, eu vou falar sobre a hipertensão arterial. Hipertensão é quando os níveis da pressão sanguínea nas artérias se encontram elevados constantemente. Então, o diagnóstico se dá pela medição, aferição da pressão arterial e acima de 14/9 já é considerada uma pessoa hipertensa. Geralmente não tem sintomas, mas quando aparece é dor na nuca, problema na visão, zumbido, sangramento nasal e até desmaio. O tratamento é medicamentoso, né? Precisa do medicamento para a vida toda. Como não tem sintomas, a gente tem uma dificuldade da aderência ao tratamento, que pode ser muito prejudicial e correr risco de vida, principalmente por AVC, né? E o infarto. O controle da alimentação também é muito importante. Então, eu diminuir o consumo de sódio nas preparações, tirar o saleiro da mesa, evitar enlatados que são conservados com sal, produtos embutidos, então salsicha, mortadela, que são ricos em sal. A hipercolesterolemia é quando os níveis de colesterol no organismo, no sangue, está elevado. Então, o colesterol em si, ele é produzido, é fabricado no nosso organismo e também é obtido através de alimentos de origem animal. Mas ele tem funções importantes no nosso organismo. Então, ele ajuda a produzir vitamina D, hormônios, a digerir gorduras, mas quando ele está em excesso, ele pode ser prejudicial. Então, ele precisa das lipoproteínas para ser armazenados, né, nos órgãos. Então, eu preciso da LDL e o HDL. O LDL é chamado de colesterol ruim. Então, quando ele está em excesso, ele forma placas de aterosclerose, que são gorduras nas paredes das artérias, que vai impedir o fluxo sanguíneo para os órgãos. O HDL é chamado de colesterol bom, porque vai ajudar a retirar o LDL do organismo. Então, geralmente, também não tem sintomas, né? Então, ele também vai ser muito prejudicial à saúde se ele for descoberto muito mais tarde. Então, pode também provocar um infarto e um AVC. O tratamento também é medicamentoso e através da alimentação. Às vezes, só com a alimentação, você já consegue controlar o hipercolesterolemia. Então, eu diminuindo o consumo de gorduras, de alimentos industrializados, de sorvete, de pacote de bolacha recheada. Então, eu diminuindo esse consumo de gordura, eu posso controlar esse colesterol no organismo. E a diabetes, ele é quando o organismo ele produz quantidades insuficientes de insulina ou quando ele para de produzir insulina. Então, o pâncreas é um órgão que ele produz essa insulina. Quando você tem a diabetes tipo 1, é quando o organismo ele não produz insulina. Geralmente acontece na infância e na adolescência, que é uma doença chamada de autoimune. Então, o tratamento ela com insulina sintética, então são injeções subcutâneas no organismo. E quando ela é tipo 2, é porque ela está produzindo insuficientemente, né? Ou quando o organismo tem uma resistência à insulina. Então, precisa de medicamentos de hipoglicemiantes orais. Também se dá através de exame de sangue, né, e exame também de urina para saber se tem glicose na urina. Para a gente evitar, né, então é importante a gente reduzir a quantidade de açúcar que a gente consome para evitar essa fabricação
insuficiente. E quem tem um diabetes tipo 1, ele não pode consumir açúcar, somente adoçante. Essas doenças todas, elas têm os fatores modificáveis e os não modificáveis. Então, os não modificáveis é através da herança genética, da idade e da raça. Então, 50% dos genes a pessoa pode desenvolver essas doenças. A idade geralmente é adultos ou idosos, mas hoje em dia a gente já vê muitos adolescentes e crianças também com essas doenças. E a raça geralmente acomete mais pessoas negras. Agora, os fatores modificáveis são a alimentação, né? Então a gente tem uma alimentação rica em verduras, em legumes, em frutas, em fibras, né? Em grãos, que vai ajudar a regular o nosso organismo, diminuir o consumo de sal, de açúcar, de gordura, atividade física, evitar as bebidas alcoólicas e o tabagismo. Então, isso tudo é importante, né, para a gente evitar de ter essas complicações essas doenças e evitar até da gente ter um risco de vida. Então, é importante fazer um check-up anual com o médico, fazer os exames, aferir sempre que possível a pressão arterial, para a gente ter aí uma melhor qualidade de vida e evitar esses riscos aí dessas doenças, tá bom? Obrigada e até a próxima.